da província eclesiástica de Ribeirão Preto se reuniram em Votuporanga, no Noroeste Paulista. Na pauta do encontro, a avaliação do ano de 2022, o ano pastoral das dioceses que compõem a província eclesiástica de Ribeirão Preto, e o planejamento para 2023. A Rede Vida prestigiou o encontro de conclusão deste ano, referente às atividades da província de Ribeirão Preto. Província que envolve a Arquidiocese Metropolitana de Ribeirão Preto e as dioceses de Jales, Votuporanga, Rio Preto, Barretos, Catanduva, Jaboticabal, Franca e São João da Boa Vista. Representantes das dioceses da província eclesiástica de Ribeirão Preto se reuniram em Votuporanga, acolhidos pelo bispo Dom Moacir Freitas. É a segunda vez que nós acolhemos os bispos aqui da província de Ribeirão Preto. É uma alegria poder contar com a presença de todos e hoje nós tivemos também a acolhida do Dom Cabral, que assumiu no domingo a diocese de São João da Boa Vista. Eu não pude estar lá, para mim foi um motivo de alegria de poder acolhê-lo aqui também em Votuporanga. Dom Moacir, o que o senhor destacaria aqui desse encontro? Eu destaco assim o comprometimento dos bispos diante de toda a realidade, né, da nossa pastoral. A gente percebe também, através dos coordenadores de pastorais de cada diocese, todo esse envolvimento, sobretudo esse tempo pós-pandemia. Todas as dioceses estão retornando, umas com mais êxito, outras com mais dificuldade, mas todas estão retornando com bastante esperança. Dom Moacir Silva, arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, presidiu o encontro, destacando a visita ad limina do Regional Sul 1, realizada em setembro. A província já está colhendo os frutos da visita. Teve bispos do nosso grupo que disse, olha, o encontro com o Papa foi um retiro. Foi uma riqueza muito grande de fato a visita ad limina e isso reflete no ministério de cada bispo na sua respectiva igreja particular. Eu acredito em muitos frutos dessa visita. Uma coisa que para mim ficou muito claro, e os irmãos também perceberam, a Cúria Romana é uma nova Cúria Romana. É a Cúria Romana da Predicate Evangelho, aquela constituição sobre a Cúria Romana que o Papa Francisco trabalhou 9 anos com aquele grupo de cardeais e nesse ano então publicou. E o espírito da Cúria Romana, dos diversos dicastérios. Estamos aqui para servir, estamos a serviço da evangelização, queremos ajudar naquilo que for possível. É claro que isso tem que ser refletido nas nossas igrejas particulares. Aliás, foi uma das perguntas que um dos irmãos bispos fez para o Papa na ad limina. E se a questão da Predicate Evangelho, como isso aconteceu nas dioceses. Então o Papa disse, olha, é uma inspiração para a Cúria Romana, mas que ajuda em todas as dioceses do mundo. Então eu creio que o espírito da Predicate Evangelho, que tem como centro, ponto de partida, a evangelização e a igreja a serviço da evangelização, isso vai se refletir também, creio eu, no ministério de cada bispo na sua igreja particular. Está sendo uma cúria mais acolhedora lá em Roma? Exatamente. Uma cúria, os dicastérios que compõem a Cúria Romana, colocando-se na atitude de serviço. Antes era mais forte a questão vou dizer controle, mas da vigilância, né? Ou de cobrança. Hoje eu percebi uma Cúria Romana bem no espírito da Predicate Evangelho. Estamos a serviço da evangelização, queremos ajudar naquilo que for possível. A província eclesiástica segue na expectativa da Santa Sé em anunciar a elevação de São José do Rio Preto à arquidiocese. Na congregação para os bispos, o próprio Dom Moacir Silva, nosso arcebispo, foi quem falou. E ao final ele perguntou, e como fica a futura arquidiocese de Rio Preto? Aí eles disseram, olha, está em andamento. O tempo certo, o jeito certo, nós vamos procurar encontrar. O que significa também a colegialidade dos bispos da província em reunião aqui? Esse momento de reunir toda a província, depois de uma visita ad limina, esse tempo sinodal, depois da Assembleia das Igrejas,
é tão bom a gente assentar um pouco as coisas, primeiro nessa linha que a igreja está levando à frente, mas também a gente fazer comunhão, né? Sentir a proximidade uns dos outros, como foi também na visita a Límina. O que mais chamou a atenção do senhor na visita de Límina, do Regional Sul, das províncias eclesiásticas de Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto, essa aqui? A visita de Límina desta vez nos trouxe o que o Papa tem pedido, né? A conversão pastoral. Da outra visita, a gente achava mais formal, era normal para a época. Mas hoje, o que foi pedido à igreja com o Papa Francisco é mais família, mais partilha, mais do que a formalidade, a gente poder saber escutar, estar próximo das pessoas. A província de Ribeirão Preto definiu o próximo encontro de 6 a 8 de fevereiro em Rifaina, Diocese de Franca. Qual que foi a avaliação, o balanço dessa reunião aqui, conclusiva do ano de 2022? Olha, apesar das nossas dificuldades ainda, né, em retomar as atividades normais, foi uma avaliação positiva. Nós ouvimos os coordenadores de pastoral das nossas diversas dioceses apresentando as diversas atividades que aconteceram durante esse ano de 2022 nas 9 dioceses que compõem a nossa província. E atividades assim, muito importantes, é claro, na área da celebração, da formação, encontros, as atividades que voltaram à sua normalidade. Nós fizemos uma avaliação então, dessas atividades e percebemos o quão foi positivo esse ano de 2022. E também aproveitamos a ocasião, que é normal nessa nossa última reunião do ano, né, de programar o ano 2023. Os bispos da província foram convidados por Dom Milton Quenan a comparecerem no dia 28 de maio, em Barretos, para celebrarem de forma conjunta Pentecostes e os 50 anos da Diocese de Barretos. Vamos fazer um esforço, né? Nós agradecemos esse convite de Dom Milton para celebrar também os 50 anos da Diocese de Barretos, né? Então vamos fazer um esforço, podemos participar e estarmos em comunhão com esse nosso irmão e com essa igreja particular. Dom Cabral, como é que é essa primeira reunião para o senhor da província eclesiástica de Ribeirão Preto? O senhor tomou posse semana passada, como é ser acolhido aqui? É uma alegria muito grande retornar primeiramente ao estado de São Paulo, que eu sou paulista do interior, né? E alegria maior ainda de fazer parte desta província, dessa imensa província eclesiástica de Ribeirão Preto, 9 dioceses, né? E uma outra terceira, vamos dizer assim, alegria de estar aqui no meio de bispos amigos, inclusive o bispo, aqui eu quero mencionar, o Dom Reginaldo Andretta, fomos padres da mesma diocese em Limeira e hoje somos aqui da mesma província. Então tudo isso nos alegra de fazermos essa caminhada juntos, né? Esse início, apesar da distância, mas isso não será nenhum obstáculo, né? Tudo para a maior glória de Deus. Dom Cabral, o senhor é o bispo mais recente a tomar posse no país, semana passada. São 11 dioceses vacantes. Onde está a principal dificuldade de se escolher nomear bispos no Brasil? Isso daí é uma preocupação, inclusive, do senhor Núncio Apostólico, né? Há muitos que negam, até ele usa aquele termo, os que querem não podem, os que podem não querem, né? E eu penso, né, eu quero acreditar que seja por conta dos desafios que hoje a igreja passa, né? É um ministério bonito, ministério episcopal, né? Mas desde que ele venha ligado com a mística do ser bispo, né? Não compreende-se mais, não entende-se mais aquele estilo de bispo com mentalidade principesca, né? Então, a sociedade mudou, o mundo mudou, estamos em outros tempos, né? Os desafios são grandes,
são desafiadores, né? Mas os desafios nos amadurecem, nos enriquecem. E nós temos que trabalhar também com eles e com as diferenças. Hoje fala-se muito, né, em trabalhar com as diferenças. É o mundo moderno que estamos vivendo, né? Mais do que falarmos em mudanças de épocas, o mais desafiador é que são tempos de épocas de mudanças, que faça com que dialoguemos com todos os setores, dialoguemos com o mundo, com a sociedade, sem perdermos o essencial da caminhada da igreja, o essencial da fé, da ética do evangelho. Então isso é muito desafiador para muitos. O desafio em formar uma igreja sinodal em tempos de polarizações políticas e ideológicas também é tema que conta com a atenção da província eclesiástica de Ribeirão Preto. A formação dos sacerdotes, religiosos, religiosas e também dos leigos e leigas é fundamental para a superação das divisões. Dom Reginaldo Andrieta apontou o desafio da caminhada da igreja em um contexto sociopolítico de polarização no Brasil. Orarmos com a palavra de Deus, porque é Deus quem nos inspira bons propósitos, né? Mas também conhecermos a tradição da igreja, sobretudo na sua missão no campo social. É a doutrina social da igreja que muitos não conhecem. E quando então tratamos questões sociais, são fundamentadas nas Sagradas Escrituras, na pessoa de Cristo em particular, é o centro da nossa fé, mas também na doutrina social da igreja, que emana das Sagradas Escrituras e da pessoa e da missão do próprio Cristo. Qual vai ser o principal desafio da província para o ano que vem? Olha, continuar construindo comunhão entre as dioceses, na missão nossa episcopal, evidentemente, na formação, que nós já temos projetos comuns, né, desenvolvidos a partir do Centro de Estudo Sagrado Coração de São José do Rio Preto. Então, nós temos que, aqui na chamada região ou sub-região RP2, né, que congrega 5 dioceses, unificarmos mais nossas ações pastorais e também contribuir com o conjunto todo da província. É grande a província de Ribeirão Preto, mas os esforços de comunhão são grandes também. Então, se trata de continuar aprendendo uns com os outros, mas também avançar, né, no que também o Regional Sul 1 está se propondo, que é, sobretudo, com relação às diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, no que tange às comunidades eclesiais missionárias. Como as dioceses aqui dessa região do interior paulista, do estado de São Paulo também, como um todo, podem colaborar, devem colaborar, de que forma estrategicamente para fomentar a campanha da fraternidade ano que vem sobre fome? Sim, estudando a problemática, né, quais são as causas, uma vez que nós temos um país muito desenvolvido economicamente, mas para uma minoria. Então temos que estudar as causas, inclusive locais, né? Quais as injustiças que podem ser superadas, as partilhas a serem feitas, porque isso é do Evangelho. Jesus mesmo disse, né, dai-lhes vós mesmos de comer, que é o moto, o lema, né, da campanha da fraternidade. Então a responsabilidade nossa, pessoal, uma família que tem melhores recursos procurar ser solidária com outras famílias também, mas comunidades que têm mais recursos também ajudar, né, a comunidade local mais ampla também a vivenciar a solidariedade, mas também tratando questões de políticas públicas, porque o Estado tem responsabilidade. A sociedade avançou muito, nós não somos mais somente a sociedade da mutualidade, nós somos sociedade que tem Estado e deve ser um Estado que respeita os direitos e que trabalha em favor também dos direitos, considerando, sobretudo, os direitos daqueles que estão excluídos, né? Então, mobilizando toda a sociedade, pacificamente, de modo evidente, não é? Mas também mexendo em problemas profundos. Se existe lógica de acumulação, nós vamos ter que superar essa lógica, não é? Porque o Evangelho é a proposta de comunhão, e comunhão universal. Então, desde a sociedade local, mas contribuindo também com a sociedade brasileira e mundial, não é? Porque existem também continentes que têm mais recursos e continentes mais precários. Então, a igreja no seu todo se empenhando
nessa missão que gera convivência humana saudável, mas também cuidando bem do meio ambiente, porque hoje também se produz muito, mas se degrada também o meio ambiente. Então nós temos que pensar também na qualidade de vida nesse sentido. Por exemplo, nós somos de uma região em que tem um investimento muito grande em agrotóxico, porque também se ampliam, não é, as plantações de monocultura, exigindo também esses tipos de insumos. E nós temos que saber valorizar a agricultura familiar, ecológica, que é sustentável, não é? Então nós temos que procurar, com o poder público local e também nacional, não é, avançar nesse sentido de potencializar a agricultura local, como a pecuária também, não é? Muitos vivem também da pecuária nesta região. Os pequenos e médios empresários têm que ser valorizados, não é? E entender que quando trabalhadoras reivindicam melhores condições de vida, eles estão buscando também melhorar o investimento empresarial, não é? Porque se trata de criar qualidade também na produção e na comercialização, uma vez que se cria qualidade também nas condições de trabalho. Isso tem que ser entendido. Então, evitar conflitos maiores do que já existem, não é? Mas procurar vivenciar a solidariedade, mas buscando também sanar aquilo que está impedindo de se viver a solidariedade social. Dom Milton, o senhor é referencial no Regional Sul da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB pelo Regional Sul. Como é que isso pode ser levado na província eclesiástica, trabalhado na província eclesiástica de Ribeirão Preto? A nossa província é constituída de 2 sub-regionais da CNBB, RP1 e RP2. RP2 se constitui com as dioceses de São José do Rio Preto, Catanduva, Barretos, Votuporanga e Jares. Então eu, como bispo referencial para animação bíblica, embora acompanhe o estado de São Paulo, mas eu não saberia dizer em nível de província, mas posso dizer em nível de sub-regional RP2, do qual eu faço parte e também eu sou o responsável pelo Pilar da Palavra. O responsável, o bispo referencial para o Pilar da Palavra. Aqui no RP2 nós definimos 2 linhas de ação, que é a animação bíblica da pastoral e é a formação de catequistas. Então a comissão se reúne, nós vamos elaborar agora um projeto para percorrer um processo, respeitando aquilo que é próprio de cada diocese, mas procurando unir forças em torno desses 2 pontos, a animação bíblica da pastoral e formação de catequistas. Como formar bem um catequista? Bom, nós temos hoje no Brasil o Diretório Nacional da Catequese e ele é o ponto de partida para quando se trata da formação de catequistas, né? Evidentemente que a formação do catequista ela é algo que não se dá de uma vez por todas. O catequista, como todo ministro na igreja, tem que estar sendo formado constantemente, né? Então tem a dimensão humana, tem a dimensão da metodologia da catequese, a dimensão da espiritualidade do catequista. Então a formação do catequista vai se realizando neste processo, procurando atender as diversas dimensões contempladas pelo Diretório Nacional da Catequese. O catequista hoje tem que estar antenado, saber ponderar bem nesse momento político, por exemplo, partidário, de polarização no país? Não só o catequista, todos nós temos que estar sempre muito atentos para não nos deixarmos não enredarmos por um caminho de polarização. Evidentemente que nós temos, cada um de nós, as suas preferências, nos identificamos com um ou com outro candidato, com uma ou outra postura, mas em nível de igreja é preciso que a gente mantenha, eu vou dizer, mantenha o equilíbrio, respeitando as diversas opções e procurando, sobretudo, fazer com que acima da polarização prevaleça o respeito, o equilíbrio e um trabalho de colaboração mútua.
Dom Eduardo Pinheiro acolherá no dia 5 de julho, em Jaboticabal, encontro com os formadores da província eclesiástica de Ribeirão Preto, com a presença dos bispos de toda a província. O que um encontro pode fomentar nessa questão de formação permanente? Quando nós falamos de formação permanente, começa na formação inicial e vai o resto da vida do sacerdote. Por isso, o RP, a região, né, a província, pensou esse encontro dos formadores, que tem um contato direto e constante, mais próximo dos seminaristas. E nós vamos trabalhando os temas ligados às dimensões da formação integral. E, além de criar unidade com os formadores, vai também capacitando mais os formadores na abordagem de alguns assuntos, ajudando na formação permanente dos seminaristas, que já começa nessa fase inicial. Qual o principal desafio hoje para a formação? Eu acredito que, são vários, mas um dos grandes desafios é pensar a nossa vocação a partir de uma visão de igreja, comunhão. Nós tivemos na visita de Límina e num dicastério do clero se trabalhou muito sobre essa questão. O seminarista, o padre, né, nós, clérigos, devemos pensar a nossa vida, a nossa missão, a nossa ação enquanto igreja comunhão. Não é a minha igreja, a minha paróquia, a minha diocese, né? Mas é a igreja de Jesus Cristo que nós estamos a serviço. E essa comunhão entre nós, a unidade, precisa existir, senão não tem sentido a nossa vocação e a nossa missão, né? Eduardo, o senhor acredita que a JMJ de Lisboa pode ser um impulso evangelizador para o Brasil também? É claro, né? Esse impulso dinamizador e evangelizador a partir da juventude traz um novo vigor, ainda mais agora pós-pandemia, quando então nós estamos percebendo que muitos enfraqueceram na sua consciência de participação presencial nas igrejas, no nosso trabalho. Então, esse trabalho mundial, a JMJ, dá uma provocada boa, né? É claro que tem que trazer para a nossa realidade diocesana, porque senão também a gente perde uma boa oportunidade. Mas claro que é um momento importante que a Igreja Mundial tem investido, tem insistido, principalmente, ou a partir também da presença do nosso querido Papa e de tantos bispos, né? Como trazer para essa realidade de igrejas particulares no Brasil, por exemplo? O dicastério da evangelização, que está ligado à JMJ, né, dos leigos, família, etc., soltou um pequeno subsídio, como concretizar nas dioceses essa dinâmica da JMJ, né? E ali existem algumas dicas, etc. Mas, fundamentalmente, é nós trazermos o tema, espalharmos esse tema já antes da JMJ, né, para que numa diocese, nas paróquias, se for possível, esse é um sonho, se pense esse tema ali na realidade, porque nós que fizemos parte da vinda da JMJ no Brasil, nós insistimos muito de que a JMJ não é aquele dia ou aquela semana, é um processo, né? Você lembra muito bem, vocês lembram o impacto que deu a peregrinação da cruz nas várias dioceses. Ou seja, a JMJ, de uma certa maneira, teve mais força para o nosso contexto local, a passagem da cruz, do que aquela semana na qual estiveram presentes poucos jovens, se for pensar na quantidade numérica, né? Então, quantos ainda hoje lembram da passagem da cruz na sua paróquia, estiveram presentes, tocaram na cruz, etc., que fez deu muito mais força evangelizadora do que aquela semana de JMJ, que é, claro, um momento forte, alto, bonito, empolgante, mas que não basta por si só. Querigma da Rede Vida hoje trouxe detalhes da reunião dos bispos e dos demais representantes das dioceses que compõem a província eclesiástica de Ribeirão Preto. Reunião de conclusão do ano da província eclesiástica, realizada neste mês de novembro. E as projeções para o ano de 2023, para as 9 dioceses que compõem a província. Paulo Júnior para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.